Oi, galera do segundo ano, beleza? Para quem não me conhece, eu sou a Kellen, professora de Educação Física de vocês. Para quem já era da escola, ano passado, a gente teve contato até agosto, até mais ou menos 5 de agosto, que foi quando a professora que eu substituí voltou da licença maternidade, beleza? Então, o meu contato com vocês nesse momento é para falar sobre o PET de Educação Física do segundo ano que eu elaborei. Como que vai funcionar esse PET? São 4 atividades, seria o correto uma para cada semana. Então, a gente sabe que tem 4 atividades para fazer. Atividade 1 são 2 perguntas para responder. Atividade 2, 2 perguntas. Atividade 3, 3 perguntas. E a atividade 4 é uma pesquisa, tá? Então, eu vou explicar cada atividade e quando chegar na parte da pesquisa, eu vou explicar para vocês melhor como que vai ser essa pesquisa. Então, a primeira parte eu fiz uma interdisciplinaridade com história na temática simbologia do poder. Como que vai funcionar essa temática? Pensando no esporte, nas práticas esportivas, na questão histórica, né, e nessas discussões que nós temos visto com mais frequência hoje sobre questões de racismo, da presença feminina, eu pensei de nós estudarmos as questões de gênero no esporte. Mas para não ficar nada muito amplo, então qual o foco que eu pensei nesse sentido? A presença da mulher nas equipes esportivas, enquanto treinadora, enquanto atleta, né? O significado que tem a questão de ser atleta para a mulher. Por exemplo, vamos citar o futebol de campo, né? Quantos prêmios a Marta ganhou de melhor jogadora do mundo durante todos esses anos e quantos prêmios os jogadores homens ganharam. Então, a gente pensando nessa analogia, né, nessa conexão entre o feminino e o masculino, a gente percebe que o masculino ele ainda tem mais relevância, mais visibilidade do que o feminino. Os jogos masculinos são pensados em horários que darão ibope, né? Horários que possivelmente a maioria dos homens estarão em casa. Os jogos femininos nem sempre funcionam assim, nem sempre tem esse mesmo cuidado. Pensar sobre a presença das mulheres enquanto árbitras dentro das competições esportivas, né? Como a gente está falando do futebol, que hoje nós temos grandes jogadoras, grandes nomes, Marta, Formiga, Cristiane. Qual é a presença da mulher nessa arbitragem, né? Porque até uns anos atrás era só homem que arbitrava. Hoje a gente tem uma presença, mesmo que mínima, da mulher enquanto árbitra. Pensando na comissão técnica, treinador de goleiro, fisioterapeuta, médico. Quem são essas pessoas? São homens cuidando de mulheres ou são mulheres cuidando de homens? Vocês entendem qual que é a nossa linha de pensamento? É pensar que no ambiente feminino, igual hoje, o técnico da seleção feminina de futebol é um homem, mas o técnico da seleção masculina de futebol não é uma mulher, né? A técnica, no caso, não é uma mulher. Então, é pensar até em que ponto a mulher consegue ocupar os espaços que também deveriam ser ocupados. Então, no caso do futebol, no futebol de campo feminino, a gente não vê uma comissão técnica maioria feminina. Já nas competições de futebol masculino, futebol de campo, nós vemos a maioria da comissão técnica homens. Então, é essa problematização que eu quero trazer. No final do texto tem 2 perguntas. Todos os textos têm a fonte no final, o site que eu tirei, se caso alguém quiser fazer um consulta, um texto mais completo, tá bom? Pode procurar lá. Na segunda parte, nós vamos fazer um link, uma interdisciplinaridade com a linguagem. E aí, nesse caso, a gente vai trabalhar a questão da comunicação social, o esporte, a mídia e o futebol. Então, como que nós vamos pensar nesse sentido? A primeira coisa que a gente precisa se atentar é a questão da presença das propagandas nos jogos, quaisquer que sejam eles. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, um jogo de futebol. As placas que cercam os campos são placas de propaganda de patrocinadores, que estão patrocinando a transmissão, que patrocinam o time, a camisa. Então, a gente vai fazer uma análise global desse cenário da competição.
né? E aí eu coloco para vocês 4 imagens para a gente poder conseguir visualizar o que o texto diz, para a gente entender como que funciona isso. E o jogador, né, ou jogadora, como que eles se situam dentro desse contexto, né? O jogador, ele recebe um patrocínio, ele não recebe. Os jogadores enquanto garotos propagandas, as jogadoras enquanto garotas propagandas de algumas marcas, de alguns patrocinadores. Nós vamos trabalhar nesse âmbito. Na terceira atividade, no terceiro texto, nós vamos falar sobre natureza e cultura, voltando isso para corpo e mente. Então, pensando a nossa conexão corpo e mente, prática, teoria, teoria, prática, fazendo uma interdisciplinaridade com a filosofia. No PET de filosofia, eles vão trabalhar especificamente natureza e cultura. No nosso, nós vamos trabalhar dentro de natureza e cultura, corpo e mente. No final da atividade, tem 3 perguntas para responder. O que eu quero frisar sobre esse trabalho é porque a gente sempre associa a prática de atividade física à saúde, né? A saúde física. Problema de coração, problema respiratório, para ganhar mais força muscular, para ter mais resistência. Nesse caso, nós vamos fazer um link com a saúde mental, entende? Até que ponto também a atividade física ela influencia nisso. E por que eu não consigo dissociar corpo de mente? Por que os dois estão sempre associados? Então, é um texto pequeno também, que vai nos ajudar a pensar nesse sentido. Na quarta e última atividade, eu só fiz um apontamento pequeno sobre as terminologias de outros idiomas, né, os vocabulários de outros idiomas presentes nos esportes, como por exemplo no vôlei. Antigamente o vôlei, e fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, ele era escrito aqui para nós V-O-L-L-E-Y. Hoje nós já aportuguesamos e nós escrevemos vôlei, V-O-L-E-I, com acento circunflexo no O, porque paroxítono terminado em ditongo tem acento. Então, nós aportuguesamos a questão de algumas palavras que vieram do estrangeiro junto com o esporte, que também não surgiu aqui conosco. Mas, o que eu quero nessa atividade? Eu quero que vocês façam uma pesquisa curta, sucinta, nada de descabelar, me informando sobre 20 termos que estão presentes nos esportes, quaisquer esportes. Vocês podem misturar mais de um esporte, se quiser usar só um esporte, beleza. Se quiser usar 4, 5 esportes, beleza. Da forma que vocês quiserem, tá? Mas serão 20 termos estrangeiros, ou seja, de outra língua. Não precisa ser só inglês, ou só espanhol, ou só russo, ou, enfim. Outros termos de qualquer outro idioma que estão presentes no vocabulário dos esportes. Qualquer esporte, beleza? Qualquer coisa eu estou à disposição no privado, vocês podem me procurar. E a data para entrega tá no PET, beleza? Um abraço!